Bom dia, pessoal. Eu sou a Andressa Moraes, eu trabalho na área fiscal do Grupo Skill. Eu peço desculpas mais uma vez pelo atraso. Nós tivemos alguns problemas técnicos por conta de ter mais de 300 acessos lá no nosso link. Então, se por um acaso você não conseguir participar online, nós disponibilizaremos o link para acesso posteriormente offline no YouTube, ok? Hoje nós vamos falar sobre as alterações da nota fiscal eletrônica versão 4.0. Iniciaremos citando os prazos, em seguida as principais alterações relacionadas a layout e as regras de validação. Vamos abordar os conceitos do FCP, que é o Fundo de Combate à Pobreza, e sobre os impactos dele no SAP Business One. Para isso, teremos o auxílio do profissional Lucas Sigak. Com a ajuda do Lucas, abordaremos também alguns pontos importantes da exclusão de ICMS da base de cálculo de PIS e COFINS. Ao final, abriremos uma sessão de dúvidas, que vocês podem já começar os envios das perguntas no nosso chat da página, ok? As alterações do novo layout da NFE foram divulgadas na nota técnica 2 de 2016, migrando a versão atual 3.10 para a versão 4.0. A última versão dessa nota técnica, que é a 1.20, foi divulgada em maio de 2017. Os prazos estabelecidos na nota técnica foram 3 de julho de 2017 para a liberação do ambiente de homologação, 2 de outubro de 2017 para a liberação do ambiente de produção e 2 de abril de 2018 para a desativação da atual versão 3.10. Referente às principais alterações do layout, no grupo de identificação da NFE, foi retirado o campo indicador da forma de pagamento. Houve também a criação da opção 5, operação presencial fora do estabelecimento, que refere-se à venda ambulante para o indicador de presença. No grupo de documento referenciado, foi criada uma nova opção de referenciar a nota fiscal modelo 2. Já no grupo de produtos e serviços da NFE, foi criado um novo indicador de produção em escala relevante. A definição da mercadoria produzida em escala não relevante é quando o fabricante é do Simples Nacional, possui receita bruta até R$ 180 mil e é estabelecimento único, ou seja, ele não pode ter filiais. Se o estado dessa empresa exigir, ele também deve realizar um credenciamento da condição de fabricante de produtos em escala não relevante. Então, caso seja um produto de escala não relevante, será obrigatório informar também o CNPJ do fabricante da mercadoria. Ainda no grupo de produtos e serviços da NFE, foi criado um campo para sinalizar o código do benefício fiscal na unidade federativa aplicada ao item. Foi criado também um novo grupo de rastreabilidade do produto, para permitir o monitoramento de qualquer tipo de item. Antes, as informações de lote e série estavam restritas a alguns grupos de itens, como, por exemplo, os medicamentos. A partir de agora, as informações de rastreabilidade serão informadas para qualquer item. Então, foram criadas as tags número do lote, quantidade de produto do lote, data de fabricação ou produção, data de validade e código de agregação. Já no grupo de detalhamento específico de medicamentos e de matéria-prima farmacêutica, houve a criação do campo de código da Anvisa. Também houve a exclusão dos campos de rastreabilidade específica dos medicamentos, já que eles agora passam a ser informados no grupo de itens diversos. No grupo de item e combustível, houve a criação de campos para a descrição do produto conforme a ANP, para informar os percentuais de mistura do GRP e do valor de partida. Houve também a exclusão do campo PMIX-NG. No grupo de ICMS normal e de ICMS-ST, há uma nova instrução para não considerar o percentual de FCP nos campos de alíquota. Foram incluídos campos para identificar a base de cálculo, o valor e o percentual do adicional de ICMS normal relativo ao Fundo de Combate à Pobreza. Da mesma forma, surgiu a instrução para que os campos relacionados à alíquota de ICMS-ST, bem como os campos para identificar a base de cálculo, o valor e o percentual do adicional de ICMS-ST relativo ao FCP, sejam informados também.
Ainda no grupo de ICMS normal e IST, nos campos de alíquota de ICMS-ST retido anteriormente, devem ser considerados os percentuais de FCP que são informados atualmente pelos contribuintes substituídos. Foram incluídos também os campos para identificar a base de cálculo, o valor e o percentual adicional do ICMS-ST retido anteriormente, relativo também ao Fundo de Combate à Pobreza. No grupo de total da NFE, foi incluído o campo para totalizar o valor do FCP, do ICMS normal, o valor do FCP de ICMS-ST e o valor de FCP do ICMS-ST retido anteriormente, já informado nos itens. Então, essas tags que foram relacionadas aqui no print, elas vão ter algumas validações de relacionar todas as somas que foram informadas em cada grupo de itens informado anteriormente no próprio XML. Foi incluído também um campo para totalizar o valor do IPI, que foi devolvido nas operações com não contribuintes do IPI, que também já foi informado nos itens. Então, antes, esse campo ele era mencionado somente em cada item, e não havia uma tag totalizadora no grupo do total da NFE. A partir de agora, ele passa a ser informado e também vai contemplar uma regra de validação. No grupo de informações do transporte da NFE, foram criadas novas opções para informar a modalidade do frete e a alteração de algumas descrições que já existiam. Então, por exemplo, a modalidade 0, 1, 2 e 9 já existiam e as descrições foram alteradas. Surgiu também as opções 3 e 4 de transporte próprio por conta do remetente e transporte próprio por conta do destinatário como número 4. O grupo de informações de pagamento antes era obrigatório somente para a NFCE e dependia de cada UF. Agora, ele é obrigatório para a NFE e também para a NFCE. O nome do grupo foi alterado, então, antigamente ele era chamado de formas de pagamento e agora passou para informações de pagamento. Foram cadastradas novas formas de informações dos pagamentos. São elas a de número 14, duplicata mercantil, e a de número 90, sem pagamento. Ainda no grupo de informações de pagamento, foram incluídas opções para a identificação da bandeira do cartão de crédito. As opções 5, 6, 7, 8 e 9 são as novas modalidades. Foi inserido também um campo para informar o valor do troco nos recebimentos em dinheiro. O grupo de informações suplementares nasceu na Nota Técnica 2 de 2015, que trata sobre as informações da NFCE. Nesse grupo, foi criado um novo campo para a consulta da chave de acesso da NFE, que é a URL-chave. Agora eu vou citar algumas regras de validação que foram estabelecidas a partir dos novos campos, né? Então, a primeira é sobre a obrigatoriedade de informar uma nota referenciada toda vez que o indicador for de presença 5. Também há uma verificação de duplicidade da nota fiscal modelo 1 ou modelo 2 quando houver o referenciamento. Se foi informado um item que foi produzido em escala não relevante, é obrigatório que seja informado o CNPJ do fabricante. Há também uma validação da unidade tributável utilizada para itens identificados como GLP. Por exemplo, não pode ser utilizado a unidade de medida quilograma. Quanto à rastreabilidade dos produtos, há uma validação da data de validade do produto. Não pode ser menor que a data de fabricação. Toda vez que for informado o grupo de medicamentos, haverá uma validação quanto à obrigatoriedade de informar o grupo da rastreabilidade. Uma vez que as tags de lote e de série eram obrigatórias para medicamento e ela passou a ser atribuída para outro grupo, essa validação foi criada para garantir que todos os medicamentos terão obrigatoriamente as informações de lote e série mencionadas. Também há uma validação de informações de percentuais de GLP, de
GLGNN ou de GLGNI para produtos diferentes de GLP. Há também uma validação do grupo de tributação nas operações com produtos combustíveis que estão sujeitos a repasse interestadual. Quanto ao FCP, há validações relacionadas ao percentual, que, como nós já pudemos acompanhar em algumas legislações, o percentual é no máximo 2%. Então, ele vai fazer algumas validações também relacionadas ao cálculo. Por exemplo, a base tem que ficar de acordo com... O cálculo tem que ser de acordo com a base versus percentual. Só um minutinho, que a gente passou a apresentação aqui. Como eu citei anteriormente, as validações no somatório do grupo de total da NFE passam a ser criadas também para confirmar que todos os valores do grupo de total da NFE estão de acordo com os informados nos itens. Houve uma exclusão da validação do total dos pagamentos com o total da nota para o modelo de NFCE. Agora vamos falar um pouquinho sobre o FCP em específico, tá? Então, o que é o FCP? Ele está previsto na Constituição Federal com o objetivo de arrecadação e destinação de valores para o combate à pobreza. Então, como o próprio nome diz, essa modalidade de imposto do ICMS foi criada justamente para tentar combater a pobreza do nosso país. Quem institui essa legislação específica para cada estado são os estados e o Distrito Federal. Cada UF pode exigir um adicional de até 2% na alíquota do ICMS. Eu criei este resumo para explicar para vocês um pouquinho sobre a modalidade de cada FCP que foi estabelecida na NFE. Então, alguns deles foram criados agora na versão 4.0 e um deles, que é o FCP sobre o DIFAL, já existia na versão 3.10. Então, é necessário verificar na legislação de cada UF as regras divulgadas, que podem ser por tipo de item ou genérica para todos os produtos em todos os tipos de operações. Tá? Então, vamos ao FCP do ICMS normal. Ele é um adicional de ICMS estabelecido por cada UF e quem informa são todas as empresas, desde que a UF tenha a exigência. Ele vai ser aplicado para CSTs específicos, como ele foi estabelecido na própria nota técnica, ele é aplicado somente para o CST 00, 10, 20, 51, 70 ou 90. E as tags específicas, elas são aplicadas em cada grupo de CST. Então, para percentual, é a tag PFCP. Para base de cálculo, é a tag VBCFCP. E para valor, é a tag VFCP. Quanto ao DIFAL, existe um FCP aplicado para esse tipo de imposto. Então, esse FCP refere-se a um adicional de ICMS que foi estabelecido na Emenda Constitucional 87 de 2015. O que é o DIFAL? É uma diferença paga nas saídas interestaduais quando eram destinadas para consumo final de não contribuintes. Tá? Esse tipo de imposto, as empresas já informam hoje na FD Fiscal, através dos registros C101, D101 e também através do bloco E300. Quem informa esse imposto são as empresas remetentes que destinam as operações a consumo final de não contribuintes de outras UFs. Para a gente conseguir avaliar os CSTs e CSOSNs específicos, teria que verificar na nota técnica 3 de 2015, que foi a nota técnica que estabeleceu esse tipo de imposto. Então, as tags que foram mantidas, né, na NFE 4.0, elas são referentes aos seguintes nomes. Para percentual, PFCP UF-DEST, para base de cálculo VBCFCP UF-DEST e para valor VFCP UF-DEST. Já o FCP de ICMS-ST,
ele é referente ao adicional de ICMS-ST, que vai ser estabelecido por cada UF também. Tá? Ele também pode ser estabelecido por item ou para todas as operações, conforme a legislação do Estado. Então, quem informa esse tipo de imposto são todas as empresas substitutas na cadeia do ICMS-ST. Tá? Os CSTs e CSOSNs aplicáveis são os de número 10, 30, 70 e 90, ou 201, 202, 203 e 900. As tags referentes são o percentual PFCPST, para base de cálculo valor BCFCPST e valor VFCPST. Temos também algumas tags específicas para a informação do FCP, do ICMS-ST, que foi retido anteriormente. Então, as empresas que são substituídas na cadeia de ICMS-ST são quem vão informar esse tipo de tag. Tá? Então, no caso, a modalidade desse imposto, na verdade, ele é igual à anterior, porém, quem informa essa tag é justamente a empresa substituída. Então, no caso, essas informações são apenas para validar, né, as informações que o próprio substituto já informou anteriormente. Os CSTs relacionados são os de número 60 e 500, e as tags relacionadas são PFCPST-RET, VBCFCP-ST-RET, e o valor é o VFCP-ST-RET. Agora vamos detalhar um pouquinho como deve ser considerado o FCP no SAP Business One com o Lucas Sigak. E também os requisitos que devem ser atendidos para que esse imposto fique de acordo no Triple One, para a NFE e também para as demais obrigações acessórias. Bom dia, pessoal. Meu nome é Lucas, eu sou especialista Business One aqui da Skill. E vamos falar um pouquinho sobre as configurações e alterações que vão ter que ser feitas dentro do SAP Business One para atendimento do FCP, ok? Para a questão, né, fiscal, contábil, o FCP ele é um imposto também, ele é uma ramificação, então tem que ter uma contabilização. Então, para isso, decidimos ter novas categorias de impostos, o que implica numa alteração dos códigos de impostos que os clientes já possuem, para poder contemplar essas novas categorias. No caso do FCP de ICMS normal, iremos criar a categoria de imposto FCP-ICMS, utilizando os parâmetros de impostos padrões do SAP, de base de cálculo, alíquota e valor do imposto. Conforme vocês podem ver no slide, segue aí um depara da tag no XML e a correspondente parâmetro da categoria de imposto. Para o caso do FCP de ICMS ST, nós também teremos uma nova categoria de imposto, FCP-ST, utilizando também os parâmetros padrões do SAP. No caso de um FCP com um ST retido anteriormente, é uma informação que ela não deve ser informada, calculada pelo código de imposto do SAP. Então, não teremos configuração de imposto para este cenário. Tá? Um exemplo aí de fórmula do FCP ICMS, mostrando aí pelo tipo de imposto a categoria do imposto FCP-ICMS e a fórmula para ser calculado esse valor. Tá? A fórmula que a gente está demonstrando, ela foi criada para simular os cenários, mas a responsabilidade de criação dessa fórmula é da consultoria e os valores que essa fórmula calcule devem ser validados com os clientes. Tá? No caso de FCP-ST, a categoria de imposto FCP-ST, e uma pequena demonstração da utilização dessas categorias de imposto com o valor e o destaque dele no XML.
No caso, utilizamos um CST 010 para indicar que tem substituição tributária, além do ICMS normal. Nessa primeira slide, estou demonstrando o FCP de ICMS normal e as tags correspondentes. E o FCP ST também com as suas respectivas tags. Pegando o resumo que a Andressa tinha comentado, incluímos uma última linha da categoria de imposto, até para que vocês tenham aí a informação e o depara. No caso do FCP e ICMS normal, cria-se uma nova categoria de imposto FCP-ICMS. No caso de FCP e ICMS ST, também uma nova categoria, como a gente tinha informado. No caso do DIFAL, para quem já utilizava, não vai haver alteração. A categoria de imposto continua a mesma. E no caso de FCP e ICMS ST retido anteriormente, não há categoria de imposto. E agora eu já vou falar um pouco da exclusão do ICMS na base de cálculo PIS e COFINS, e eu vou passar para a Andressa falar novamente. Bom, no dia 31 de julho de 2017, foi divulgado no Guia Prático da FD Contribuições, na versão 1.22, as orientações para a escrituração desses valores excluídos a título de ICMS da base de cálculo do PIS e COFINS da FD Contribuições. Algumas empresas já estão realizando essa exclusão. Por isso, vamos fornecer algumas informações relacionadas à inserção desses valores de exclusão no addon, para que seja carregado corretamente na FD Contribuições. Então, o Lucas vai explicar para nós aqui alguns detalhes para que essa inserção seja feita de forma correta. Bom, para a exclusão do ICMS dessa base de cálculo, a gente tem que ter um novo valor de retorno, então vai ser criado um valor de retorno, SKXCPC, de acordo com o print, com o slide que vocês têm, para que seja informado pela fórmula de imposto esse valor da exclusão da base de PIS e COFINS. Tá? Nas futuras PLs, iremos criar esse atributo automaticamente pelo addon. Porém, é possível a criação manual também dentro do Business One, desde que se seja respeitado as letras maiúsculas e minúsculas, pois isso é importante. Aqui a gente faz um exemplo, uma demonstração do valor de retorno criado e a informação demonstrando no código de imposto. Então, criamos o valor de retorno, incluímos nos parâmetros, dentro destes parâmetros. Então, já vão indicar na fórmula, e na fórmula a gente tem que indicar o valor da exclusão da base de cálculo do PIS e COFINS. Então, estamos aguardando aí as dúvidas. Já temos algumas dúvidas também o pessoal perguntou durante o webinar. Apenas a pergunta que o Milton tinha perguntado sobre se vai haver necessidade. Como eu disse, a fórmula, tudo é responsabilidade da consultoria. Então, sim, as consultorias terão que fazer essa alteração. Reforço que essa alteração varia de acordo com o estado, como a Andressa falou, estado, item. Porém, é uma alteração que pode impactar em diversos códigos de imposto. Porque é uma nova categoria de imposto dentro do código. Então, o que já estavam acostumados e tenha ICMS, IPI, PIS, COFINS e ST, que já são 5 impostos num código de imposto, agora você pode chegar ao seu cenário com o FCP mais o FCP-ST, chegando aí a 7 linhas de código dentro do código de imposto.
O Milton Mazzali também fez uma pergunta sobre o produto relevante, né, de escala relevante ou não. Solicitou para que a gente explicasse melhor. Então, vamos lá. Existe uma definição numa legislação, que eu vou pegar o número aqui, o convênio 52 de 2017, que coloca uma definição sobre essas mercadorias produzidas em escala não relevante. Então, ela é definida dessa forma quando o fabricante é do Simples Nacional, quando ele possui receita bruta no exercício anterior de até R$180 mil, e quando ele é um estabelecimento único, que nós entendemos como uma empresa que não possui filiais. Tá? Tendo essas condições, você é definido como um estabelecimento que produz itens em escala não relevante. E também tem uma classificação em que o Estado pede que você faça um credenciamento dessa condição de fabricante de produtos de escala não relevante. Tá? Então, o que acontece com uma empresa que está nesse credenciamento? Ele tem um benefício de ficar dispensado da substituição tributária do ICMS. Então, por isso, o governo agora ele quer justamente rastrear, né, ter a informação de que esse item que você está discriminando na nota fiscal é referente a uma escala não relevante. E aí o CNPJ passou a ser obrigatório para esse tipo de empresa. Então, na verdade, se você precisar de mais detalhes, Milton, está justamente nesse convênio 52 de 2017, ok? As dúvidas? Pergunta do Milton se a informação de exclusão de ICMS vai sair em alguma tag. Ela não tem tag específica, ela é uma informação que deve sair no FD Contribuições e ela sai no campo de desconto. Rodrigo, o Rodrigo perguntou se tem alguma alteração da DANF, no caso. Não houve alteração no layout da DANF. Porém, é uma informação que a gente entende que provavelmente deva ser informada em informações adicionais ou alguma coisa do tipo, mas não houve no DANF alguma alteração. Ok? Eduardo, o Eduardo perguntou também se vai ter exemplo dos casos para que possam consultar. Na apresentação tem um pequeno exemplo que vocês podem usar como modelo. A gente só solicita que a responsabilidade é da consultoria. Tudo bem? No Amaral também questionou referente ao FCP para o Rio de Janeiro para serviço de comunicação. Natalino, o B1 não vai bloquear, o AAA não vai fazer o bloqueio. Tá? Se houver um valor acima de 2%, quem vai rejeitar é a Cefaz. Mas no caso de um serviço de comunicação, ela é modelo 21, 22, ela não é uma nota fiscal eletrônica modelo 55, né? No caso do FCP. E a exclusão do ICMS, e Natalina ainda perguntou sobre a exclusão do ICMS da base do PIS e COFINS, se vai ser para todas as notas. Isso depende realmente da legislação, do processo, da decisão judicial. Reinaldo Fagundes fez o mesmo questionamento, né? Isso depende realmente do processo judicial, se é para todas as notas ou não. Referente à exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS e COFINS, nós ressaltamos que nós demos uma instrução para que esses valores eles possam ser informados no SAP Business One, com reflexo no Triple One, para que posteriormente a gente possa ler para as obrigações, devido à divulgação que teve do novo manual da FD Contribuições. Essa é a única instrução que tem divulgada atualmente pela Receita Federal quanto à exclusão, tá? Então, na nota fiscal eletrônica ainda não saiu nenhuma alteração para que esse valor seja detalhado em tag específica,
Tá? A única instrução que nós temos, por enquanto, oficial da Receita Federal é justamente o guia prático da FD Contribuições. E temos alguns eventos, né, temos participado de alguns eventos em que a Receita Federal indica que as empresas efetuem esse tipo de exclusão somente mediante os processos judiciais. Né? Tanto que no próprio FD Contribuições existem algumas instruções já para que seja informado o número do processo judicial ou administrativo que foi aberto para a realização desse tipo de exclusão. Rodrigo perguntou também aí se vai sair uma DANV para 4.0, né? Isso ainda não há uma definição se a gente vai ter um RPT separado da 4.0 para 3.10. Porém, a informação da FCP, que deve sair nas informações de produto e nas informações complementares, na impressão do DANF, isso o Triple One vai fazer. Tá? Não haverá necessidade da customização para preenchimento, para demonstração dos valores de FCP, pois isso está na NT da nota 4.0. Tá, Vanderlei, a mesma pergunta do Vanderlei Silva. O Marcos Paulo questionou também se o vídeo está disponibilizado, já várias pessoas estão questionando. Para quem entrou após o início do webinar, iremos disponibilizar o vídeo sim, para todo mundo. Pergunta do Milton. Em relação ao referenciamento de notas, existe algum impedimento fazer referência a uma nota emitida na 310 da emissão de uma NFE 4.0? Não há nenhuma regra dentro da NT, nenhuma regra de validação sobre isso. Ok? Entendemos que pela NT não vai haver nenhum impedimento. Só um minuto. Pergunta do Marcelo Jimenez também. O FCP de semestre normal e FCP-ST serão obrigatórios agora ou somente mediante assinatura de convênio de algum estado? Então, Marcelo, a informação de FCP, isso varia por estado. Então, tem que ser verificado, sim, do cliente, se o estado dele possui a legislação sobre FCP, se é obrigatório ou não. Tá? Porque a obrigatoriedade pode variar, além de ser por estado, pelo item ou por operação, depende. Existem algumas variáveis. Então, o ideal é que você verifique realmente com o cliente se eles possuem essa obrigatoriedade, se existir, fazer as alterações necessárias. Reinaldo Fagundes também está questionando qual a fonte da informação do FCP retido anteriormente. FCP-ST retido anteriormente. No caso, da mesma forma como hoje o valor de ICMS e ST retido anteriormente são campos do Triple One para preenchimento, o FCP-ST retido anteriormente deve seguir a mesma linha assim, de campos para ser preenchido, já que é uma informação apenas informativa dentro do XML, ela não faz parte de cálculos e não faz parte do total. Pergunta do Eduardo Gama, vai usar com referenciamento padrão do Business One? Eduardo, aí é outro questionamento, foge do nosso foco de hoje, tá? Se você quiser abrir um chamado para a gente fazer esse levantamento e questionar, é outro cenário. Fernando de Paula questiona, a FCP só entra em operações de venda? Por exemplo, importação não temos alterações? Fernando, o FCP, as tags de FCP, elas alteraram o layout da NFE como um todo, independente se é operação de venda, se é de devolução, importação ou não. Cabe ao cenário de processo do cliente se o FCP possui na importação ou não. Até porque cada UF, cada estado que vai determinar. Apenas para complementar, a gente ainda está preparando novas apresentações sobre outros impactos da NFE, porque hoje o foco maior foi realmente no FCP, então ainda teremos novas apresentações sobre os outros impactos. Tá?
Rodrigo Berni está com questionamento. Quando teremos uma versão oficial prevendo NFE 4.0 como as obrigações acessórias? Rodrigo, até agora, obrigação acessória, a gente não teve nenhum posicionamento da Cefaz de alteração de manual, de orientação, que faz referente aos campos da nota 4.0. Tá? Então, não temos nenhum posicionamento ainda de o que vai ser alterado nas obrigações acessórias. Sobre a versão oficial para a nota 4.0, a gente está prevendo, até o final de setembro desse ano, uma versão já contemplando a nota 4.0. Milton Mazali questionando também importação de XML de fornecedores que contém essas tags. Será necessária alguma tratativa? Pela consultoria, não. A gente também, no importador XML, hoje, a questão de impostos a gente não importa. Então, não vai haver a necessidade também de tratativa no importador. Desde que as configurações de impostos, as codificações de impostos estejam corretas, o importador vai respeitar a codificação do SAP. Natalino está questionando, FCP não deverá ser em formato separado para emissão de nota modelo 21? Natalino, então, as alterações que a gente está questionando aqui são as alterações sobre a nota fiscal eletrônica modelo 55. Se houve alguma mudança na emissão de nota modelo 21, aí é um outro cenário que a gente ainda não vimos. A gente está olhando a questão da nota fiscal eletrônica, que é modelo 55. Tá? Mas a alteração do modelo 21, até onde a gente tem conhecimento, não teve alteração. Provavelmente a questão do FCP dentro do modelo 21 não estar sendo alterado nesse primeiro momento. Marcelo Jimenez, questionamentos sobre a nova tag do IPI devolvido. Farão uma nova sessão de webinar? Não temos a intenção, porque essa nova tag de IPI ela é apenas um totalizador da tag já existente nas linhas do item. Então não há uma tratativa muito grande a ser feita. Então a gente não vê a necessidade de um novo webinar. Já foi. Bom, acredito que não tenham mais dúvidas. Não tivemos recebido mais nenhuma dúvida. Ficamos à disposição, se vocês tiverem dúvidas, para entrar em contato ou via chamado. A gente vai responder todos vocês. Agradecemos a presença de todos. E quaisquer dúvidas que tiverem, podem entrar em contato conosco através do nosso site www.gruposkill.com.br. Tá? Obrigado pela presença. Até mais.